Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai continuar a resolver exercícios sobre circunferência trigonométrica, que tem sido o tema aí das nossas últimas aulas. Tá certo? Bom, então, vamos começar pelo seguinte problema. Do paralelogramo ABCD abaixo, sabemos que o lado AB mede 20 centímetros e que o cosseno de alfa é igual a menos 1/3. Então, sabendo disso, calcule a medida da projeção ortogonal do lado AB sobre o lado BC. Bom, em primeiro lugar, o que é a projeção ortogonal, né? Então, eu tenho aqui esse segmento AB, tenho aqui esse segmento BC. Então, vou traçar uma perpendicular aqui. Então, vou pegar esse ponto aqui, A', de tal maneira que o segmento A' seja perpendicular ao segmento BC. Então, esse segmento aqui, B', esse segmento B' é que é a projeção ortogonal do segmento AB sobre o segmento BC. Então, o que o problema está pedindo é exatamente a medida desse segmento. Bom, mas olha só, o que foi dado? Nós temos esse ângulo alfa, correto? Bom, como a ABCD é um paralelogramo, então os lados opostos são paralelos. Então, nós temos duas paralelas cortadas por essa transversal. Logo, se esse ângulo aqui é alfa, eu posso afirmar com toda certeza que esse ângulo daqui, ele é, então, 180 menos alfa. Certo? Esse segmento que eu quero, vou chamar aqui de x, medida dele, esse segmento é o cateto adjacente a 180 menos alfa, enquanto AB é a hipotenusa. Então, eu tenho que cateto adjacente sobre hipotenusa é quem? É o cosseno. Sendo assim, o que a gente pode afirmar é que o cosseno de 180 menos alfa, ele é igual, então, a x sobre quem? Sobre 20, que é a medida do segmento AB. Tranquilo? Bom, então, lembrando lá da nossa... Então, lembrando aqui a nossa circunferência trigonométrica, a gente tem aqui o eixo dos cossenos e o eixo dos senos. Bom, então, considera aqui esses dois pontos simétricos em relação ao eixo dos senos. Tanto esse ponto aqui, P, quanto esse ponto P', certo? Então, o que a gente tem? Se esse arco aqui, AP, vale alfa, como a gente já viu em aulas anteriores, esse arco aqui, AP', vai valer quanto? 180 menos alfa. E o que acontece? Acontece que os cossenos, em valor absoluto, são iguais. Só que eles têm sinais o quê? Só que eles têm sinais contrários. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso o seguinte. Estou querendo dizer com isso que esse cosseno de 180 menos alfa, ele é exatamente igual a quem? A menos o cosseno de alfa. Logo, como o cosseno de alfa foi dado no problema com menos 1/3, então menos o cosseno de alfa fica sendo quem? Fica sendo 1/3. Então, eu tenho que 1/3 é igual a x sobre 20. Portanto, a medida da projeção ortogonal é igual a 20/3. Centímetros, né? 20/3 centímetro.
Então, dessa maneira a gente matou a nossa questão. Bem, no nosso segundo problema a gente tem o seguinte, determine x em função de alfa na equação x² mais 2x mais o cosseno ao quadrado de alfa igual a zero. Bom, como eu quero o valor de x, então essa equação aqui ela é uma equação de segundo grau, certo? E como a gente já viu, né, em algumas aulas nos módulos do nono ano, a gente sabe que a fórmula resolvente da equação de segundo grau é x igual menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre quem? Sobre 2a. Claro que quem é a, b e c? Quando a equação está escrita dessa forma. Então a fórmula resolvente da equação de segundo grau é essa daqui. Claro que só existem raízes quando o b ao quadrado menos 4ac, que é o discriminante, ele é maior do que ou igual a zero. Porque se ele for negativo, não existe raiz quadrada de um número negativo, portanto não existem raízes reais. Perfeito? Bom, então usando essa fórmula resolvente da equação, o que a gente tem? Então a gente tem que x ele vai ser igual a menos 2 mais ou menos a raiz de quem? 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o cosseno ao quadrado de alfa. Então tá aqui. Certo? Tudo isso sobre quem? Tudo isso sobre 2 vezes 1. Bom, então como é que vai ficar isso aqui? Isso aqui então vai ficar menos 2 mais ou menos a raiz de 2 ao quadrado, 4. Então ficou 4 menos 4 cosseno ao quadrado de alfa. Tudo isso sobre 2 vezes 1, que é 2. Bom, disso, o que a gente tem? A gente tem então que menos 2 mais ou menos. Como eu tenho 4 em ambas as parcelas, eu posso colocar o 4 evidência. Então, colocando 4 evidência, isso aqui então vai ficar 4 vezes 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa. Tudo isso sobre 2. Bem, o 4 ele vai sair da raiz como 2, porque a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Esse 1 menos o cosseno ao quadrado, ele também tem como sair da raiz. Por quê? Porque lembrando, né, a gente sabe que o cosseno ao quadrado de um ângulo mais o seno ao quadrado do mesmo ângulo, isso aqui é igual a 1. Como a gente viu em aulas anteriores, essa é a relação fundamental. Então, nós temos que o seno ao quadrado de alfa ele é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa. Ou seja, então esse 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa, ele é igual ao seno ao quadrado de alfa. Certo? Então, quando você extrai a raiz quadrada, esse seno ao quadrado, ele vai sair, e aí ele vai sair como o quê? Será extraído como um módulo do seno de x. Né? Então, isso aqui ficou menos 2, mais ou menos 2 vezes o módulo do seno de alfa sobre 2. Então, ficamos com menos 1, mais ou menos, o módulo do seno de alfa. E é claro, esse módulo do seno de alfa vai depender de que quadrante estiver o alfa. Né? Porque se o alfa estiver no primeiro ou segundo quadrante, o seno de alfa é positivo. Então o módulo será ele mesmo. Né? Agora, se esse ângulo alfa for um arco do terceiro ou quarto quadrante, então o terceiro ou quarto quadrante, o módulo vai ficar negativo. Né? Se bem que no final das contas isso é relevante porque eu tenho mais ou menos aqui na frente. Né? Então isso não vai fazer tanta diferença assim. Certo? Então no final das contas eu vou ter menos 1 mais ou menos seno de alfa. Certo? Bom, então dessa maneira a gente matou nossa questão e assim a gente encerra a nossa aula de hoje.